Beleza, tá gravando. Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aulinha de sistemas operacionais em tempo real, ou de tópicos em sistemas digitais, né? Eu queria anunciar para vocês, né, que eu estou experimentando aqui um recurso do Teams. Então, estava testando aqui agora há pouco com o Arthur. Eu queria usar esse caderno aqui, porque o meu curso ele foi preparado todo para a gente adotar o ritmo do quadro negro. Lá em sala de aula, né, no modelo presencial, eu gosto de usar o quadro negro, faço as anotações, faço um comentário e aí sigo em diante. Eu acho que o quadro negro ele dita um ritmo interessante à aula. Não fica muito rápido quando a gente usa slide, né? O slide eu acho que a aula fica muito rápida, fica com muito conteúdo. E eu acho que aqui no quadro negro dá a oportunidade da gente discutir mais, né? Coisa que não dá para fazer muito lá nos slides, fazendo apresentações. Porque geralmente vira um monólogo, né? O professor fala, abre os slides, começa a passar e fica falando, fazendo o discurso que ele está preparado para fazer. Aqui a ideia é a gente manter o ritmo um pouco mais lento, porém com oportunidade de discussões. Então, é isso que eu quero tentar explorar aqui. E aí o recurso que eu descobri aqui no Teams, que eu estou achando interessante, é esse OneNote, tá? Eu acabei de configurar aqui na nossa equipe uma aba chamada Caderno. Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-los, deixa eu parar de compartilhar para mostrar onde é que é. Eu gostaria de convidá-los para experimentar. Quando você abre a nossa equipe, então, você abre a equipe, está aqui, né, a página principal. E aí tem a aba arquivos, eu aproveito para dizer que eu acabei de colocar mais um material extra aqui, né? Eu coloquei essa pastinha chamada documentos técnicos, e aí eu carreguei 3 documentos para as placas que a gente usa, que vocês mencionaram que vocês têm aí. Os 3 documentos principais são esses aqui, tá? É o F5529, e aí tem o datasheet, o user guide, opa, vem aqui um pouquinho, para ficar maior para vocês. Então, tem o datasheet, que é um documento técnico sobre o chip que a gente vai usar, a documentação da placa de desenvolvimento, né, da Launchpad que a gente vai usar, e a documentação específica da família do microcontrolador MSP430. Então, estão esses 3 documentos para o microcontrolador F5529, né, o MSP430 especificamente, né, o F5529. Tem aqui embaixo o da série FR2355, e tem o da série FR5994, que alguns alunos me relataram que estão usando desse aqui também. Então, tem os 3 tipos aqui. Quem vai pegar a plaquinha emprestada aqui comigo pode já baixar esses 3 aqui, esses 3 de cima, da F5529. Curiosamente, né, essa série FR aqui, esse user guide desses 2 documentos aqui vão ser praticamente o mesmo, né, porque ele fala sobre a família do MSP430, então esse documento e esse documento aqui são praticamente o mesmo. Bom, além disso, aqui uma aba que eu estou explorando agora, é essa aba chamada Caderno. Tá? Essa aba Caderno é um conector para o OneNote. E esse conector, ele tem aqui uma lista de cadernos, né, da nossa equipe. Então, nós temos aqui à disposição uma chamada Biblioteca de Conteúdo, que é onde eu vou colocar as anotações das aulas. Então, cada página que eu colocar aqui vai ser uma aula diferente. Tem um espaço colaborativo, que isso aqui é para a gente trabalhar juntos, né? E cada um tem o seu próprio caderno aqui. Tá? Eu posso ler, acessar o caderno de todos vocês, mas vocês não têm acesso ao caderno uns dos outros, né? Só eu posso ver o caderno de todos. Então, fica à vontade, tá? Se vocês quiserem usar isso aqui, fica à disposição para fazer anotações da aula. Mas o meu objetivo não é usar o caderno de vocês, meu objetivo é apenas ter um mecanismo de broadcast, né? Um mecanismo para fornecer as minhas anotações de aula. Então, toda vez que eu colocar as minhas anotações aqui, deve aparecer para vocês aí. Então, não vai acontecer em tempo real, pelo que eu estava vendo aqui com o Arthur. A ideia disso aqui é eu vou transmitir o meu caderno aqui ao vivo, a gente vai fazer a discussão em cima do meu caderno, e aí a gente vai... e aí, ao final da aula, né, se vocês quiserem ter acesso às notas de aula, vocês podem acessar aqui nessa aba caderno. Tá? Então, está tudo aqui.
Beleza. Então, deixa eu parar de compartilhar essa aba aqui para voltar lá para o caderno. Então, aproveitem esse momento para explorar um pouquinho, ver se está tudo ok. Que agora eu vou dar início à nossa aula. Então, vamos lá. Eu vou, nesse começo de aula, vou repetir um pouquinho o que a gente falou na aula passada, de maneira um pouco informal, né? Aqui eu vou dar algumas definições, tá? Antes da gente começar o assunto mais técnico sobre o microcontrolador que a gente vai trabalhar. A parte do microcontrolador eu quero começar na semana que vem mesmo. Então, vou dar aqui algumas definições. Então, vamos lá. Essa é uma aula de introdução. Então, vou falar sobre sistemas operacionais embarcados. E, mais especificamente, sistemas operacionais embarcados de tempo real. Então, nessa palavra aqui, nós temos várias definições, tá? Então, sistemas operacionais é uma definição. O que é embarcado é uma outra definição, né? Que dá um outro contexto. E tempo real também é outra, tá? Então, para definir essas três coisas, eu gostaria de explorar com vocês três conceitos. O que são sistemas operacionais? Basicamente, o sistema operacional é o centralizado, é o software, né, que controla a ocupação do processador, né? E o que eu quero dizer com a ocupação do processador? Basicamente, é quem escolhe o que o processador vai fazer num determinado momento. Tá? Ele controla várias outras coisas também, né? Ele controla os recursos de hardware, como a memória, os barramentos I2C, a porta serial, teclado, mouse. É basicamente o sistema operacional que faz isso tudo. Ele controla. Vou botar assim, serial, teclado, mouse. Então, essa é a parte do sistema operacional, é um software, é um programa. Segundo, o que é a definição de embarcados? Né? Como é que embarcados entra nessa história toda? Então, embarcado é aquela coisa que eu falei para vocês na aula passada. Quando eu falo de um software, o software pode rodar em diversos processadores, diversos hardwares. Aqui, especificamente, quando eu falo que é um sistema operacional embarcado, eu estou falando que é um sistema operacional que é feito, que é moldado, como é que chama em português, né? Tailored, moldado, né? Para um determinado hardware, um conjunto de instruções pré-definido. Então, software. É um software que roda num hardware específico e não somente isso, né? Para uma funcionalidade dedicada, né? Os alunos que fizeram sistemas microprocessados sabem isso bem, que é a questão de deixar aquele software sempre fazendo a mesma coisa, né, de maneira repetitiva. É daí que aquele paradigma de loop infinito, né, o super loop, ele se aplica muito bem a sistemas embarcados, porque já na própria concepção do loop infinito, você tem a visualização de um sistema que sempre repete a mesma coisa, que sempre faz a mesma coisa. É uma funcionalidade dedicada e repetitiva, muitas das vezes repetitiva, né?
E, por fim, nós temos aqui a questão do tempo real, né, que é uma definição que não faz parte de todos os sistemas operacionais, né? O que, que o tempo real traz a mais aqui? Então, tempo real é aquela questão de um software que é desenvolvido com uma preocupação maior quanto ao tempo de execução das tarefas, né? A gente vai alocar um slot de tempo para uma determinada tarefa executar. Então, vamos dizer aqui que é a preocupação maior quanto ao tempo de execução. Opa. E aqui eu vou botar, bom, o tempo maior de execução das tarefas barra processos, aqui eu estou usando os dois nomes de maneira semelhante, tá? Em sistemas operacionais genéricos, processo não necessariamente é um sinônimo de tarefa, né? Quando a gente trabalha com threads, né, com execuções em paralelo, né, de subpartes de um processo, a gente diz que uma tarefa é aquela que é única, que é indivisível e que um processo ele pode se subdividir em threads. Então, um processo pode gerar outros subprocessos, enquanto uma tarefa é uma unidade indivisível dentro desse contexto. Eu não vou entrar em tanto detalhe, porque eu acho que isso aqui é besteira. Nesse curso aqui eu vou usar esses dois nomes como sinônimos, né, processos e tarefas. E aí, né, a gente também discutiu na última aula de maneira bem superficial quais são as diferentes estratégias de desenvolvimento embarcado, né? Eu falei de alguns paradigmas para vocês e aqui eu vou deixar bem claro e acrescentar alguns outros, né? E a gente vai adotar um ou dois deles. Então, estratégias de desenvolvimento embarcado. Bom, são alguns tipos, tá? A primeira que eu quero citar, a primeira estratégia, é aquela que a gente tem o foco em interrupções, né? A estratégia desse tipo, com foco em interrupções, ela se preocupa em responder a eventos, não necessariamente eventos periódicos, mas eventos que acontecem em momentos imprevisíveis. Nesse modelo, né, o processador ele fica dormente ou ocioso quando não há eventos, né? O consumo de energia é basicamente o elemento crítico aqui, é o que a gente tem de mais importante. A gente quer minimizar o consumo de energia, porque quando a gente faz um desenvolvimento com foco em interrupções, a gente quer deixar o processador desligado na maior parte do tempo. Tá? Então, a gente diz que a CPU, né, o processador, ela fica ociosa ou dormente, enquanto não há eventos disponíveis. O consumo de energia, igual eu falei, né, consumo de energia crítica. E aí tem alguns exemplos, né?
quais são os tipos de sistemas que vocês poderiam citar aqui? Bota aí no chat para a gente, se vocês têm algum exemplo, alguma ideia de algum sistema que vocês imaginam que é desenvolvido dessa forma. Eu tenho que responder a eventos imediatamente, né, eventos assíncronos ou eventos periódicos, pode ser eventos periódicos, e que o consumo de energia é crítico, né? O próprio mouse o mouse sem fio, por exemplo, né? Mouse sem fio. Vou botar aqui exemplos. Perfeito. O mouse sem fio. Da mesma forma, o controle remoto, né? Controle remoto que o Arthur citou ali. Acho que qualquer não, né? Mas a maioria dos periféricos, assim. A grande parte dos periféricos que respondem a evento, muitos deles, de fato, são desenvolvidos com foco em interrupção. Porque tudo que tem interação humana, né, que exige um pressionar de botão, que exige um digitar ou uma movimentação do mouse ali, de fato, exige uma interrupção, porque você nunca sabe quando que o humano, né, vai interagir com a máquina. Esse é um momento imprevisível. Você tem toda a razão, Luísa. O Thiago está falando de estação meteorológica automática. Exatamente, perfeito, porque ali o objetivo é diminuir o consumo de energia. A gente está trabalhando num ambiente remoto, né? Provavelmente um sistema que tem um temporizador ali para acordar o processador de vez em quando para fazer uma medida e enviar pela rede, né? Ou só acumular aquilo num cartão SD ou coisa do gênero. Então são vários exemplos. Eu diria que talvez a maior parte dos sistemas que a gente usa são desenvolvidos dessa forma. Então só para botar aqui, estação meteorológica. Tá. A segunda modalidade, né, o segundo foco de desenvolvimento é o chamado loop infinito, ou super loop. O loop infinito, o super loop, é uma forma clássica de desenvolver software, né? Você tem um, o início do seu programa, vamos dizer que o sistema dá o boot, você liga ele, né? Ele passa por uma etapa de configuração e aí fica repetitivamente executando uma tarefa repetitiva. Então, esse é o formatinho básico aqui do loop infinito. Muito comum, muito prático, tá? O grande problema desse formalismo é que você acaba não tendo tempo para botar o processador em espera, né? O processador nunca dorme, ele fica sempre ali aguardando um evento, sempre verificando uma flag de execução, o que leva a um aumento de consumo de bateria. Mas, de qualquer forma, esse formalismo ele pode ser combinado com o formalismo anterior, né, de foco em interrupções, porque você pode necessitar, eventualmente, além de tratar as interrupções, você precisa processar alguma coisa em plano de fundo. E aí a rotina em loop infinito, ela é considerada a rotina que roda, que tem menor prioridade. Então, ela pode sempre executar alguma coisa ali menos prioritária, e aí quando chegarem interrupções, a execução do seu software vai ser interrompida. Então, vamos dizer que esse loop infinito ele é necessário, né, necessário, quando, além das interrupções, precisa-se também executar uma rotina de plano
fundo. Essa rotina de plano de fundo a gente diz que não é tão importante, né? Como exemplo de rotinas de plano de fundo, a gente pode citar, por exemplo, a atualização de um display, acender os LEDs, controlar os LEDs, né, com base no estado do sistema. Essa rotina de plano de fundo aqui, então, vou botar aqui, atualizar o display, controlar os LEDs, etc. Terceira forma de programar, né, terceiro paradigma que a gente usa, ou terceira abordagem para programar sistemas embarcados, é o método que eu chamo de máquina de estados. E essa máquina de estados, ela pode ser temporizada ou não, né? O que é uma máquina de estados? Uma máquina de estados é uma forma de você modelar ou escrever um software em que você vai ter diferentes estados, né, que vão ser programados ali dentro de uma estrutura de software. S1, S2, né, S3, né, podendo mudar para os estados de maneira arbitrária, dependendo de condições, né, C1, C2, C3, C4. Essas condições podem ser condições lógicas, podem ser condições temporizadas, né? Existem máquinas que são controladas com base no tempo que se passa, como, por exemplo, o programa de uma máquina de lavar louça, lavar roupa, né? Ela passa por estados bem definidos, né? Enxágue, lava, seca, ou então, como é que é? Centrifuga, etc., né? Então, esse formalismo aqui também é muito usado quando você quer fazer comunicação serial, porque geralmente comunicação serial, ela passa por uma grande... Não, na verdade, máquina de estados é um formalismo genérico que é usado para muita coisa, né? Mas em comunicação serial, a comunicação ela passa por diversos estágios de comunicação. Tem primeiro o acordo entre os elementos comunicantes, dando um oi, um ok, falando que a conexão foi aberta. Depois passa por um estado de tráfego de dados. Depois tem um estado de fechamento daquela conexão. E, por fim, liberamento do barramento, né? Outra coisa que tem em máquina de estados, por exemplo, é o sistema de controle do touchpad. Quando você mexe o mouse, e aí o mouse com touchpad, né? Quando você bota o dedo ali no touchpad, você dá um clique, existe uma máquina de estados temporizados que vai interpretar se foi um clique, aí ele vai esperar um tempinho. Se você deu 2 cliques, ele vai interpretar como um comando um pouquinho diferente, né? Ou se você deu um clique e segurou o dedo, né? Ele tem um tempinho a mais para detectar se você soltou imediatamente ou se você manteve o dedo pressionado. Então, são máquinas de estados que vão mudando o seu estado sequencial conforme as ações do usuário. Então, isso é bem interessante. A máquina de estado ela pode ser implementada de diversas formas. Tá? Eu vou botar aqui alguns exemplos. Né? Ela pode ser implementada no loop infinito, ou até mesmo em rotinas de interrupção. Se for uma máquina temporizada, né, ela vai ser executada em rotinas da própria interrupção do timer. Então, aqui pode ser implementado no loop infinito ou em rotinas de interrupção. E quando eu falo rotinas de interrupção, não necessariamente precisa ser só, quando eu falo rotina de interrupção, é a rotina de tratamento de interrupção, né? A rotina que é executada quando a interrupção acontece. Mas não necessariamente precisa ser uma rotina de um temporizador.
O temporizador ele é interessante porque ele marca um determinado tempo, né? A gente pode supor aqui que uma determinada condição é tempo, né? Pode ser um tempo. Ou pode ser uma condição lógica. Opa. Do tipo, o usuário apertou tal botão, então passa para o outro estado. Pode ser também as interrupções da porta serial, né, indicando diferentes estados de comunicação. Beleza. O que é interessante no formalismo de máquina de estados é que ele permite um melhor controle de fluxo do programa, né? Você tem a visualização aqui de estados, e aí quando você escreve o teu software, os estados vão estar lá separadinhos, né? Um em cada parte, quase como se fossem funções. E aí você passa de uma função para outra, seguindo uma lógica que você cria, né? De condições ou tempos de transição. Então é muito prático, é muito bom para quem escreve um software e até muito bom para quem lê um software, né? Para quem lê um código que foi desenvolvido por outra pessoa, no formalismo de máquina de estados, né? Porque é uma maneira bem interessante de desenvolver software. Então permite. Isso aqui é opinião minha, tá? Quando eu falo assim que permite um melhor controle do fluxo de programa. É porque eles assumem, né, forma de estado. O fluxo do programa assume forma de estado, o que é bem interessante. Uma outra coisa bacana desse formalismo é que ele permite gerenciar a prioridade de execução de pequenas tarefas. Então, se você tem pequenas tarefas que podem ser executadas dentro desses estados, você pode, se você quiser, organizar os seus estados de forma que aqueles que acontecem primeiro têm maior prioridade, né? Então, isso também é possível. Um outro formalismo é o escalonamento de tarefas, e aí começa a entrar no conteúdo do nosso curso. E aí é o grande lance, né? Todos os formalismos que a gente viu anteriormente são formalismos que funcionam bem para quando você tem poucas tarefas ou poucas coisas para realizar. A partir do momento que você começa a ter muitas tarefas, aí começa a se tornar mais complicado ter que gerenciar isso, né? Você tem tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, e aí as tarefas vão crescendo de maneira dinâmica conforme a requisição do usuário. Aí começa a ficar complicado fazer isso, bom, num loop infinito, né? Como é que você vai fazer? Você vai executar todas as tarefas, né? Eventualmente vai ter uma tarefa que vai sair, né, da fila. E como é que você gerencia isso no loop infinito? Fica relativamente complicado de fazer. Ah, eu quero fazer uma máquina de estágio, então toda tarefa que entra eu vou botar um estado para essa nova tarefa. E aí, ao colocar uma nova tarefa, né, eu quero colocar aqui uma tarefa T4, eu preciso então refazer o link, né, ou a ordem de execução dessas tarefas para dar certo, né? E aí, na hora de remover uma tarefa, eu também preciso refazer também as ligações entre os estados. Então, é bastante complicado de gerenciar. Dá para fazer? Dá para fazer, mas fica complicado de gerenciar. O escalonamento de tarefas, ele permite a gente visualizar as tarefas quase como se fossem interrupções. Então, você vai ter aqui, para voltar de maneira mais organizada, sei lá, uma quantidade finita, né, de tarefas, vou chamar aqui de TN,
a tarefa T1 aqui embaixo, tarefa T2, tarefa T3, T4, etc. E cada uma dessas tarefas vai ter, então, o seu momento para ser executada. Então, aqui no meu diagrama temporal, né? Opa. Na hora que eu for executar uma tarefa, eu boto ela para assumir, né, o tempo do processador. E aí, em um determinado instante, o processador vai ser interrompido e vai colocar uma outra tarefa para executar naquele processador. Ele demora um certo tempo para fazer isso, tá? Então, vamos supor que a tarefa T2 aqui, ela começa a executar nesse momento. Existe uma parte aqui importante, né, e a gente vai estudar isso, de troca de tarefas, né? Essas trocas de tarefas a gente chama de troca de contexto. Então, contexto é tudo aquilo que o processador guarda dentro dele com informações do que ele está executando. Então, vamos chamar isso aqui, ó, de troca de contexto. O que é esse contexto? Do ponto de vista do processador, é basicamente o conteúdo que está dentro do processador. O processador guarda pouca informação dentro dele. Ele só tem um conjunto lá de registradores, um pouco de memória cache, né, no caso dos processadores de desktop, né, cache L1, L2, L3. Então, ele precisa fazer essa troca de contexto. Vocês já devem ter escutado falar em hyperthreading, né? Os processadores da Intel, da AMD, têm, né, com nomes diferentes essa tecnologia. Você pega um i7, por exemplo, que tem lá vários núcleos. Opa. Você tem os núcleos físicos e cada núcleo oferece um chamado núcleo virtual, né? Bom, é o mesmo processador, né? Não tem como você criar um processador a mais. Como é que a Intel, né, ou a AMD, teve essa sacada, né, de como é que eu faço para um núcleo físico fornecer ou dar para o usuário, né, a ilusão que ele tem um núcleo virtual a mais. Esse núcleo virtual a mais é feito através de uma réplica de todo a parte de memória do processador, né? Toda a parte executável, ou seja, a unidade lógica aritmética, os caminhos de dados, a máquina de estados, etc., é tudo uma só, para cada núcleo físico. Mas, dentro de cada núcleo físico, você tem todos os registradores duplicados, você tem memória L1 duplicada, para que, né, numa troca de contexto, ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, a memória RAM, né, vamos botar aqui a memória RAM, DDR4, né, com barramento aqui. Quando você vai fazer uma troca de contexto, vai ter um programa que vai estar aqui na memória. O outro programa vai estar em uma outra faixa de memória. Num processador que tem apenas um núcleo, né, que oferece apenas um núcleo de execução, você tem que, no momento, carregar todo o conteúdo desse programa para dentro do núcleo, aí ele executa a tarefa vermelhinha. Num segundo momento, eu vou carregar a tarefa verde para ser executada aqui. E aí ele executa até onde ele conseguir e termina, né? E aí descarrega. Esse processo de ter que trazer as informações pessoais, as informações privadas, né, de cada programa que está lá na memória RAM, esse é o chamado troca de contexto. Então, essa carga e descarga aqui dessas informações é chamada de troca de contexto. Num núcleo com hyperthreading, você vai colocar as informações de um processo ou de uma tarefa num núcleo virtual e as informações do outro processo no outro núcleo virtual. De tal forma que, quando você executar uma tarefa ou outra, toda essa troca de contexto aqui, ela vai ser reduzida apenas à multiplexação, ou seja, ao chaveamento entre um conjunto de registradores ou outro. Então, a ideia do hyperthreading é você conseguir fazer
Eu vou até botar aqui de verdinho para ficar de acordo com a minha imagem. Ops. Então, a ideia do hyperthreading é diminuir esse tempo aqui para um tempo bem mínimo, né? Então, o hyperthreading, ele tira essa necessidade de você ter que carregar e descarregar as coisas da memória RAM. Tá claro isso aqui, gente? É um conceito interessante, mas assim, não é tão difícil, não. E isso é feito, né, repetitivamente. Então, eu vou descarregar o conteúdo de uma determinada tarefa para poder carregar o conteúdo de uma outra tarefa. Vamos supor que a T4 é mais importante num determinado momento, ela tem que executar aqui antes da T3. Então, ela vai executar, depois ela vai ser descarregada para que a T3 seja carregada no processador e seja executada. Tá? Então, é basicamente essa a ideia. Então, o escalonamento de processos, né, ele tem essa sacada, ele tem essa necessidade de você realizar a troca de contexto. Então, como é que eu posso justificar isso aqui? Deixa eu pegar esse desenho aqui, vou colocar ele em outro canto. Deixa eu botar ele aqui em cima. Opa. Então, conforme o sistema aumenta de complexidade, pode ser interessante, né, a gente criar um escalonador de tarefas. Escalonador, né, é uma palavra diferente, né? A escalonador eu uso no sinônimo de agendador, né? Aquele que vai organizar em qual momento uma determinada tarefa vai ser executada. O escalonador. Então, o escalonador permite dividir o tempo da CPU em diferentes subrrotinas. Isso aqui é muito semelhante ao formalismo que a gente viu das interrupções. Então, se eu for falar em loop infinito, né? Se eu tiver, por exemplo, o meu formalismo lá do loop infinito, eu vou ter uma rotina principal, que vai executar aqui uma tarefa repetitiva, igual eu mostrei lá. Ao mesmo tempo, eu quero colocar diferentes interrupções, então vou ter uma ISR aqui, que vai executar um conjunto de instruções, né, umas tarefas. Então, nesse contexto aqui, como é que eu posso comparar o escalonador de tarefas? O escalonador de tarefas, ele vai separar, ele vai executar cada tarefa que você programa em pequenos pedacinhos, né? E vai te dar a ilusão de que tudo está rodando em paralelo. Então, quando o sistema começa a aumentar de complexidade muito, você precisa escrever mais rotinas que fazem coisas diferentes, né? O ideal é que a gente pudesse escrever rotinas parecidas com o loop infinito, né? O super loop.
Só que se eu trabalhasse apenas com interrupções, eu tenho que fazer rotinas que começam e terminam, né? Eventualmente terminam. No escalonador de tarefas, o que eu quero, de fato, é usar o escalonador para escrever funções também no formato de loop infinito. Então, por exemplo, vou ter 2 loops infinitos no meu programa. Eu vou ter loops infinitos que têm formato de máquinas de estado, né? Eventualmente, por que não? E aí, então eu deixo de chamar essas coisas de tarefa principal, tarefa de plano de fundo, superloop, etc., para chamar essas coisas de tarefa T1, T2, T3 e por aí vai. E aí, o meu escalonador, né, ele vai executar um pouquinho aqui, vai parar, vai executar a tarefa T2 até um determinado momento, vai parar de executar ela, vai executar minha tarefa T3 um pouquinho também, vai parar de executar, depois volta para executar T1 um pouquinho, executa alguns loops aqui dela, depois executa T2, depois executa T3. Só que o chaveamento entre essas tarefas é tão rápido que a gente não percebe, né, visualmente, ou então não é perceptível esse chaveamento aqui de tarefas. E aí tem um grande compromisso de escolha. Você tem uma... Aqui dá para perceber, né, um evidente compromisso de escolha. Qual que é a janela de tempo Qual é a janela de tempo ótima para executar uma determinada tarefa? Se eu escolher uma janela de tempo muito pequenininha, as tarefas vão trocar o tempo inteiro. Só que o tempo necessário para realizar a troca de contexto, ela não muda, né? Vai ser sempre o mesmo. Então, se eu diminuir o tempo da minha janela, o tempo para trocar de contexto vai ser o mesmo e o tempo para executar a tarefa vai ser curtinho. Isso aqui é legal para quando eu quero ter um sistema com alta reatividade, que responda rapidamente às interações do meu usuário. Porque as minhas tarefas, elas estão esperando uma ação do usuário aqui dentro. Se ela ficar muito tempo sem executar, se ela ficar muito... se a janela escalonada para ela demorar muito tempo para aparecer, a impressão que eu vou ter do meu sistema, né, taticamente, ou então a percepção do humano em relação àquele sistema, vai ser que é um sistema pouco responsivo. Às vezes você tem que apertar o botão e ficar segurando um tempão para ele poder atender ao seu pedido, né? O que é uma coisa não necessariamente boa. Então, reduz-se o tamanho da janela de tempo para que aquela tarefa consiga executar e que ela consiga ser mais reativa. Mas qual que é a desvantagem? A desvantagem de ter uma janela de tempo muito curta é que você acaba diminuindo a eficiência de execução das tarefas. Você tem menos tempo ao total para executar a tarefa de fato. Você acaba gastando muito tempo na troca de contexto. Proporcionalmente, né, o tempo de troca de contexto em relação ao tempo útil de execução da tarefa aqui se torna muito desproporcional, né? Se torna muito grande. Sei lá, dá uma razão que não é interessante. Então, diminuir o tempo da janela é bom para a reatividade, mas é ruim para um negócio que a gente chama de vazão de processos. Tá? Quanto maior for a janela de tempo, mais processos você consegue concluir num determinado tempo, ou seja, mais eficiente é o teu sistema. Porém, menos reativo ele vai ser. É um compromisso, não uma faca de dois gumes. Não tem jeito. Curiosidade. Não, deixa eu falar. Alguma pergunta, gente? Eu queria falar um negócio, mas acho que não convém falar agora, não. Alguma pergunta até agora? Professor, eu tenho só uma dúvida. Pode falar, Luísa. Quanto menor o tempo de escalonamento, o sistema vai ser mais reativo, ou quanto maior o tempo de escalonamento, o sistema vai ser mais reativo? Quanto menor for a janela. Por quê? Vamos comparar aqui. Se eu diminuir o tamanho da minha janela, ó, eu vou botar aqui, vou botar sem a troca de contexto, tá? Se a minha janela for pequenininha, vou botar sempre o mesmo escalonador. Tarefa 1, depois tarefa 2, depois tarefa 3.
tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. E agora, num outro caso aqui, onde eu tenho a janela de escalonamento, eu vou exagerar, tá? Vou deixar bem grande para ficar bem evidente o que eu quero explicar. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. O caso 1, ele tem uma janela para cada tarefa menor do que o caso 2. Só que olha só, dentro da tarefa, a tarefa aqui ela está executando, né? E num determinado momento, vamos supor aqui na execução dessa tarefa, ela espera, ela está aguardando o pressionar de um botão. Na verdade aqui não, ela toda está lá travada num loop, esperando pressionar do botão. Então ela está aqui esperando o pressionar de um botão. E aí vamos supor que para, sei lá, acender um LED, uma coisa bem simples. Eu estou ali na minha plaquinha tem 2 botões. Se eu apertar esse botão, eu quero acender um LED. Eu quero acender um LED. Então a minha tarefa está lá esperando pressionar de um botão. Se eu apertar o botão aqui, vamos botar aqui, para comparar o mesmo movimento. Se eu apertar o botão aqui, ou se eu apertar o botão aqui, eu vou precisar esperar a tarefa 1 ser novamente escalonada no processador para a tarefa 1 perceber que o botão foi pressionado. E aí a tarefa 1 vai jogar, né, o comando lá para acender o LED. No caso 2, esse caso de baixo aqui, se eu apertar o botão aqui, né, se eu apertei o botão aqui, eu vou ter que esperar esse tempo todo aqui, ó, para a tarefa 1 voltar para o processador e detectar que o botão foi pressionado. E aí só nesse momento que o LED vai ser acendido. Então dá para perceber aqui, de maneira intuitiva, né, que uma tarefa, um tempo, uma janela de escalonamento maior, ela deixa o sistema menos reativo, ele responde menos rápido, né, ou seja, mais lentamente, à interação com o ser humano. Já um sistema com janela menor, quanto menor for a janela, menos tempo você tem para que a sua tarefa seja colocada no processador e que ele possa perceber, então, que aquele evento aconteceu. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Beleza. Então tá. Deixa eu ver o que mais tem para falar aqui. Bom, existem alguns tipos de escalonador, tá? Na verdade, aqui eu vou citar apenas 2 tipos de escalonador. O escalonador pode ser o que a gente chama de preemptivo. Preempter, ou preemptividade, né? É a capacidade de interromper. Preempter pode ser visto como um sinônimo de interromper, né? Ou capaz de interromper. Um escalonador, ele pode ser preemptivo ou não preemptivo. O preemptivo é aquele que interrompe deliberadamente a execução das tarefas. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que eu quero janelas sempre do mesmo tamanho para o meu escalonador. E aí, o escalonador preemptivo, por exemplo, a gente pode implementar lá com um timer. O timer gera uma interrupção, e nessa interrupção o sistema vai lá e fala, olha, essa tarefa pode deixar de executar, eu vou colocar agora a tarefa número 2 no lugar. Então, isso aqui é vou botar assim, interrupções deliberadas, né? Previsíveis. Temporizadas.
Então, são interrupções previsíveis, temporizadas, que vão quebrar as tarefas em pequenas parcelas, em pequenas janelas. O escalonador não preemptivo, aí tem algumas estratégias, tá? Tem o cooperativo e a base de interrupções. Como é que é o escalonador não preemptivo? É quase igual a um sistema sem escalonador. O sistema escalonador não preemptivo, ele pode, optar por esperar uma determinada tarefa terminar de executar para poder carregar outra tarefa. Então, ele não tem nenhuma preempção, ele não vai se meter no que a tarefa vai fazer. Nesse tipo de contexto, a gente não pode escrever tarefas que sejam na forma de um loop infinito. A gente tem que escrever tarefas que começam e terminam, muito semelhante ao sistema de interrupções. Tá? Então, o não preemptivo, ele funciona dessa forma. Geralmente, esse tipo de escalonador, a gente escreve pequenas parcelas de código, e ao final da própria tarefa, a gente pede para o escalonador colocar essa mesma tarefa na lista de novo. Porque terminou a tarefa, acabou de executar, só que eu quero uma nova janela de tempo no futuro. Então, eu peço para o escalonador, olha, eu quero voltar a executar daqui a um tempo. Quando você tiver a oportunidade, me bota de novo nesse processador. Então, geralmente, essa é a estratégia adotada nos não preemptivos sequenciais. E existem os não preemptivos baseados em interrupções. E aí, como é que faz para diferenciar, né, o preemptivo com interrupções previsíveis do não preemptivo também com interrupções? Basicamente, a grande diferença aqui é que o não preemptivo ele vai reagir a interrupções não previsíveis, imprevisíveis, né? Que é a interação do homem-máquina, é a mesma forma de interrupções. Só que aqui a gente vai adicionar a mais interrupções de software também, interrupções programáveis. E aí o sistema operacional, o kernel, o escalonador, ele funciona mais ou menos como um agendador. Ele fala assim, a tarefa executa e ela fala agora que eu executei, eu quero ser executada só daqui a 1 hora. Tá? E aí o escalonador, ele agenda essa tarefa para executar daqui a 1 hora, e aí quando chegar o momento dela, ele vai lá e executa. Então esse é o funcionamento do escalonador não preemptivo. Ele pode funcionar com interrupções de hardware, mas também pode funcionar com interrupções fictícias, né? Interrupções de software. E aí, para diferenciar os dois, eu vou colocar aqui que o não preemptivo funciona à base de eventos, tá? A base de eventos não previsíveis. Não previsíveis. Ou agendados. Sabendo disso, oi Larissa, pode falar. Uma dúvida só, professor. Então, por exemplo, o escalonador não preemptivo, ele pode estar fazendo, colocar, né, uma tarefa para rodar e ela estiver rodando e ele trocar de tarefas enquanto ela não terminou? Tipo, isso pode acontecer? O não preemptivo depende se ele for na base de interrupções, né? Se você, por exemplo, programa uma interrupção de hardware para acontecer e essa interrupção tem uma prioridade maior do que as tarefas cooperativas. As tarefas cooperativas são essas que eu expliquei que ele vai executar até terminar. Executa até terminar, aí passa para a próxima, executa até terminar e por aí vai. Elas são chamadas de cooperativas porque exige-se, né, uma interação entre essas tarefas. Você precisa ter em mente qual é o agendamento delas quando você programa, quando você lança elas no seu programa. Então chama-se cooperativo por conta disso. Mas, eventualmente, se durante a execução das tarefas cooperativas aparece uma interrupção de hardware, por exemplo, uma comunicação serial que está chegando e precisa ser processada agora, o sistema interrompe, aí ele vai cortar uma tarefa durante a sua execução e vai tratar a interrupção que chegou. É muito semelhante ao loop infinito, tá? É um processo muito semelhante ao loop infinito, só que com Interrupções. só que com interrupções de hardware.
E também as interrupções programadas, né? Que você pode jogar a interrupção lá para frente, agendada por um determinado tempo no futuro. Então, aí outra dúvida é se pode então acontecer a mesma coisa no preemptivo. Só que tem como você ter um preemptivo com. Só que só interrupções temporizadas, algo assim? Excelente pergunta. Esse é um conceito bem interessante, tá? Não existe em todos os sistemas operacionais, mas dá para fazer sim. Um escalonador preemptivo com interrupções, ele funciona. Tem implementações que eu já vi, num desses semestres que eu dei essa disciplina, a gente explorou o RTOS da Texas, o TI RTOS. Por muito tempo ele foi chamado de SysBIOS, né? Aí mudou o nome para TI RTOS. O TI RTOS, ele é um escalonador em 3 níveis. Vou botar aqui um exemplo, TI RTOS. Ele tem, são 3 níveis de escalonamento. As tarefas cooperativas, que são as tarefas de baixa prioridade. Depois vem as tarefas preemptivas. Preemptivas. E depois vem as interrupções. Hardware/software. Esse sistema operacional ele é bem interessante porque ele consegue juntar os 2 escalonadores, ou as três formas de escalonamento, em um sistema só. As tarefas cooperativas ele assume como sendo tarefas de plano de fundo. Então, são tarefas que, quando você coloca, ela é executada até terminar. Ela não tem separação de janelas de tempo. As preemptivas têm, elas são separadinhas, cada uma tem a sua janela de tempo, cada um tem a sua prioridade, e elas são executadas de maneira bastante coordenadas. E as interrupções acontecem em momentos imprevisíveis, né? Então, interrupções acontecem basicamente por eventos de hardware externo. Então, como é que essas 3 coisas convivem juntos? Não tem muito segredo. Aqui é uma separação por prioridade. Quando esse primeiro grupo aqui acontece alguma coisa aqui, tudo que está aqui embaixo vai ser interrompido. Então, essa tarefa aqui vai ser interrompida na metade para ser continuada quando ela terminar aqui. Tá? E a tarefa cooperativa, quando que ela executa? Na verdade, a tarefa cooperativa, ela só vai executar, como ela é de plano de fundo e tem uma prioridade menor, ela só vai executar quando nenhuma tarefa preemptiva estiver na fila de execução. Uma própria tarefa pode terminar ou ela pode se colocar em um estado dormente. Então, se todas as tarefas aqui se colocaram no estado dormente, só então que a tarefa cooperativa pode executar. Um instantinho. Voltei. Então, isso foi uma solução, né, que a Texas Instruments deu para fazer com que esse sistema operacional funcionasse nesses 3 níveis. Existem outras formas de implementar isso aqui, por exemplo, o FreeRTOS, ele não te dá essa escolha, esse grau de liberdade. O FreeRTOS, ou você funciona dessa forma, ou você funciona dessa forma. Tá? Não tem essa escolha entre misturar os 2 paradigmas. É claro que as interrupções sempre operam, né? A interrupção de hardware, ela está sempre disponível desde que você habilite elas em hardware. Ok. Ficou claro, Larissa? Uhum. Beleza. Obrigado, O Lucas, acho que também tinha uma pergunta, né? Quer comentar alguma coisa, Lucas? Não, Lucas, não sei. Não levantei, não. Não? Tá. Ok. Luísa. Oi, professor. Então, eu ainda fiquei com uma certa dúvida. O não preemptivo, ele interrompe ou é o tipo hardware que causa uma interrupção, mas não um escalonador? O não preemptivo é só isso aqui, ó. Ele não interrompe.
O não preemptivo ele vai esperar a tarefa executar até o final. Aqui não dá para ver, né, porque são todos quadradinhos, mas o não preemptivo não leva em consideração as interrupções de hardware, né? Elas podem acontecer se você programar lá no hardware que você teve, mas o que é não preemptivo está só contido nesse grupo aqui de tarefas que executa do começo até o fim da tarefa. E aí, quando a tarefa termina, uma próxima tarefa que estiver na fila vai ser executada. Então, se você tiver uma tarefa que tem tamanho finito, né? Ela vai acabar aqui, ele vai executar a tarefa 2 e por aí vai. Ele nunca volta, ele nunca interrompe uma tarefa que estava executando antes para poder continuar ela depois. Ele vai executar até o final. A gente vai ter a oportunidade de testar isso aí e vai entender melhor lá no futuro, tá? Por enquanto, se estiver muito confuso, mantém na cabeça a ideia do escalonador preemptivo por enquanto, que é o que eu acho mais interessante, que é o que a gente vai usar de fato, aquele que de fato interrompe uma determinada tarefa no meio do caminho. Como que ele interrompe ainda não está claro, né? Eu ainda vou explicar, mas é isso que a gente vai usar. Então, deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Uma coisa é escalonar, uma coisa é você interromper uma determinada tarefa. Outra coisa é você escolher a estratégia que a gente quer usar para determinar qual que é a próxima tarefa que vai ser executada, né? Como é que eu faço para fazer isso? Então, a gente tem os famosos algoritmos de escalonamento. A caneta está estranha agora, peraí. Escalonamento. O algoritmo de escalonamento é uma estratégia, né? É um modelo de software, é uma forma de escrever o código de tal forma a priorizar algumas coisas e em déficit de outras, né? Então vamos dizer que ele é uma estratégia adotada para ordenar e gerenciar os slots de tempo disponíveis pelo processador, né? Aqui a gente não está falando muito da escolha da janela de tempo, mas a gente está falando mais da estratégia de escolha da próxima tarefa que vai ser executada naquela janela. Slots de tempo, na verdade, são as janelas, né, em português. Estratégia adotada para ordenar e gerenciar os slots de tempo disponíveis pelo processador. Os algoritmos de escalonamento, eles podem usar algumas métricas para fazer essa escolha, tá? E quais são essas métricas de avaliação? Bom, tem a performance, né? O tempo de resposta, aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, né? Isso aí mexe na janela de tamanho da janela. Tem um negócio chamado vazão de processos. Que é basicamente quantos processos terminam por uma determinada unidade de tempo, né? Por segundo, etc. E eficiência. Dentro de eficiência tem uma classe de métricas
relativamente grande, tá? Por exemplo, foi respeitado a deadline dos processos, né? O processador ele está sendo usado no máximo, né? Você está ocupando o processador o tempo inteiro ou em apenas 50% do tempo? Qual que é a taxa de ocupação do processador? E por fim tem o balanceamento de recursos, né? Às vezes você precisa liberar um recurso, deixar ele disponível caso aconteça uma interrupção. Então, o uso correto dos recursos também faz parte dessa métrica de eficiência. Vou botar assim, balanceamento. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Para deixar mais claro. Talvez a implementação mais simples que exista seja o escalonador round robin, né? Um escalonador cíclico repetitivo. O escalonador round robin não tem muito segredo. Ele é basicamente, você tem uma lista de tarefas a executar, você precisa executar todas elas, nenhuma tem prioridade diferente uma da outra, então eu vou jogar todas elas de maneira sequencial na ordem que elas foram registradas no sistema ao processador. Terminou todas as tarefas que estão na minha lista, eu volto para a primeira e por aí vai. Então no escalonador round robin, a gente vai dizer que uma fatia de tempo, né? Opa, é dada a cada tarefa. E aí, né, não é só isso, né, que é dada aquela tarefa ciclicamente, você chega na última volta da primeira, ciclicamente, sem verificar a prioridade de execução. Um outro exemplo é a fila de processos, tá? Então, o escalonador round robin pode ser implementado com uma fila única de processos. Mas qual que é o problema, né? Qual que é a desvantagem aqui? Tem algumas tarefas que elas têm uma prioridade maior, que elas precisam ser executadas no momento que elas foram carregadas no sistema. E se naquele momento o sistema estava sobrecarregado, elas precisam passar na frente, não tem jeito. Processamento de entrada e saída de dados, né? Processamento de entrada do teclado e mouse, apertar do botão, etc. Tudo isso tem que ter prioridade em relação a outras tarefas. Então, quando acontece o evento, ele tem que ser executado imediatamente. Ou então, chegou uma amostra que precisa ser processada imediatamente no sistema de processamento sequencial, na hora que chega, ele tem que ser processado e depois vai fazer o resto. Então, para a gente implementar isso aí, vem a questão das prioridades, um escalonador por prioridades.
O escalonador round robin, como ele faz isso ciclicamente, dá para implementar um escalonador round robin com uma fila de processos. Eu vou representar a fila de processos aqui com esse símbolo, tá? Indicando que o processo entra por aqui e ele sai por aqui. Então, ele entrou na fila, tarefa 1, tarefa 1 está lá esperando para ser executada. Tarefa 2 chegou, ela fica esperando a tarefa 1 ser executada. A tarefa 3 chegou, ela fica esperando ser executada, né? Então, essa é uma fila que respeita a ordem de chegada. O escalonador por prioridades, ele vai funcionar com várias filas. Então, uma tarefa chega, ela é admitida ao sistema, ela chega e ela vai ser distribuída em uma fila diferente. Cada fila vai ter a sua prioridade, tá? Isso é definido por quem criou a tarefa, né? Então, fila 1. E por aí vai. Essa fila, ela vai ser usada para separar as tarefas, né, que vão ser escolhidas para ocupar o processador. Já que o processador, ele é uma unidade, é um recurso compartilhado, que só pode ser usado por uma tarefa por vez. Quando a tarefa termina, ela é dispensada, né? E se a tarefa não terminou, ela vai ser colocada de volta na sua fila. A tarefa pode ser colocada também numa fila especial chamada fila das tarefas bloqueadas, ou tarefas em espera. Então, eu vou ter a opção de colocar ela de volta na fila, mas eu também vou ter a opção de colocar numa fila especial. Opa, o que eu estou fazendo aqui? É o contrário que eu quero. Então, eu posso optar por colocar ela de volta na fila, se a tarefa ainda não terminou. Não terminou. Ou eu vou colocar ela numa fila das tarefas bloqueadas ou em espera. Essas tarefas em espera, né, é um recurso, uma condição, um estado da tarefa que pode ser atingido de diversas formas. Uma forma é a própria tarefa pedir para esperar. Existem condições, por exemplo, se você está num loop infinito, você quer esperar um certo tempo. Por exemplo, wait tanto nanosegundos, né? O wait faz com que a tarefa seja colocada num estado de espera, e aí o sistema operacional, toda vez que acorda, né, toda vez que você tem uma preempção, uma interrupção, você vai lá, processa a fila de tarefas em espera, verifica aquelas que o tempo já expirou, para colocar de volta na sua fila. Mas se a tarefa está executando e o tempo dela ainda não terminou, o fluxo de execução dela ainda não terminou, ela não tem por que entrar na fila das tarefas bloqueadas. Ela pode ser colocada de volta no final da fila que ela estava antes. Então, essa organização, essa ordenação é feita pelo escalonador por prioridades. Quais são as desvantagens, né? Isso aqui parece ser bem bacana, porque é uma maneira bem organizada de executar tarefas, permitindo você classificar as tarefas pelas suas prioridades. Mas existem vantagens e desvantagens a esse método. Uma das desvantagens, bem evidente, é que as tarefas de baixa prioridade podem nunca ser executadas.
né? Se você tiver muitas tarefas de prioridade normal e alta, as tarefas de baixa prioridade, eventualmente, pode ser que elas nunca sejam executadas. Se você colocou um loop infinito lá numa tarefa de prioridade média, a tarefa de baixa prioridade nunca vai ser executada. Então, é necessário pensar com muito capricho, né, ou com muito cuidado no planejamento da prioridade dessas tarefas. Vou botar aqui. Tarefas. Professor, não sei se você tinha planejado compartilhar aí com a galera o Ah, respeito do Mars Rover, né? O, o, a missão é, de Marte lá? sim, assim, Não, mas pode falar. até a NASA falhou nessa tarefa aí de planejar bem as prioridades, né? Então não é coisa fácil. Como é que foi essa história? Conta aí pra gente. Então, Mars Rover acho que ele foi enviado para Marte, né? O primeiro robô enviado para Marte. Eu não Aham. lembro quando, 2000 e pouco. Ah, E o que acontece? Ele tinha um sistema operacional de tempo real, né? Nele. aham. E nele tinham várias tarefas, né? Com diferentes prioridades. Só que, assim, quando uma tarefa de baixa prioridade ela toma um recurso do sistema, então eles tinham um algoritmo de inversão de prioridade, né? Que ela pegava essa tarefa de baixa prioridade que estava com um recurso importante do sistema e dava alta prioridade para ela terminar a execução. Perfeito. E aí, o que acontece? Tinha uma tarefa de fazer alguma medição meteorológica em Marte, né? Aham. Que nos testes aqui na Terra ela era executada em pouquíssimo tempo e ela tomava algum recurso importante. Então, o que é o recurso importante? Pode ser o ART, o periférico ART, periférico SPI, etc., né? Ok. Então, ela tomava um recurso importante, só que em Marte essa tarefa demorava muito mais do que eles perceberam aqui na Terra, né? Hum. E daí, como essa tarefa Por demorava... conta do princípio de medição, certo? É, não sei ao certo, mas demorava mais tempo, né? Sei, sei. É, e aí, por conta dessa demora, o watchdog ativava e aí o Aham. processador reiniciava. Isso constantemente. Nossa, Então, assim, caramba, olha só. foi um gasto de dinheiro enorme, né, para consertar isso aí, porque tiveram que reprogramar o robô à distância, assim, pela primeira Tá. vez, na primeira missão, assim, em Marte. E, enfim, foi interessante. Então, até a NASA Interessante, bacana. já teve problemas com isso, né? Olha aí, Arthur e Vitor, né? O comentário do Lucas, muito interessante, né? A necessidade de você reprogramar e atualizar um software à distância, né? Com um canal de comunicação tão desafiador. Pô, muito bacana essa contribuição, Lucas. De fato, o planejamento tem que ser feito com muito cuidado. E tinha uma informação aí que não dava para ter, né? Que era o tempo de processamento lá em Marte. Por alguma razão, o periférico passou a demorar mais tempo, talvez por conta da vibração do lançamento, ou alguma coisa que aconteceu com o sensor. A própria condição atmosférica lá de Marte fazia com que o processo de medição fosse maior. Mas não tem como saber na Terra, né? Você não tem como ir lá e testar, né? Então, muito interessante. E o que você comentou era exatamente o que eu queria falar agora, que é sobre que existem soluções para esse problema, para essa desvantagem, né? Se uma tarefa for de baixa prioridade, e se acontecer com ela de nunca ser executada, a solução para isso é você usar o histórico de execução como um input para você decidir qual vai ser a próxima tarefa a ser executada. E aí tem essa ideia, né? Depois de tantos ciclos que você passa, o escalonador, ele interrompe, bota lá a próxima tarefa. Depois de 10 ciclos, ele avalia. Ah, as tarefas 1, 2 e 3 já coloquei no processador, mas a tarefa 4, nesse tempo todo, nunca foi colocada no processador.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar de 1 a prioridade dessa tarefa 4 para ver se ela executa pelo menos uma vez. E depois eu volto ela para sua prioridade padrão. Então, a alternância, né, a modificação de prioridade em tempo real, né, durante o escalonamento, também pode ser feito. E é a solução para esse problema aqui. Então, só para deixar escrito, a solução que resolve esse problema, né, das tarefas ficarem em tempo indeterminado em espera, é você alterar a prioridade da tarefa. Alterar a prioridade de acordo com o histórico de execução. E talvez também, né, em função do tempo que ele demorou para executar. Beleza. Então, existem muitos outros algoritmos de escalonamento, tá? Existem algoritmos que são aleatórios, que seguem mais ou menos a ideia do round robin, só que com escolha aleatória da tarefa. Tem algoritmos que usam lógica fuzzy para fazer a escolha da próxima tarefa. Na década, sei lá, décadas de 80 e 90 foi a grande discussão, né? A escolha dos escalonadores. Essa discussão ela foi levantada novamente, né, com a criação dos sistemas operacionais de tempo real, que incluíram o efeito da janela de processamento, né, como é que chama? Tempo máximo de processamento. Cara, como é que é o nome técnico, gente? Esqueci. Enfim. Só que assim, não é a deadline, isso, obrigado. Em função da deadline. Só que assim, essa discussão meio que morreu, tá? Porque já tem tantos algoritmos de escalonamento disponíveis que assim não trazem tantas vantagens. As vantagens são muito específicas em alguns casos de carga de trabalho específica. Então a discussão meio que morreu e o algoritmo de escalonamento predominante nos sistemas operacionais de tempo real é o algoritmo de escalonamento à base de prioridades. Por quê? Porque o sistema base de prioridades, você consegue, com ele, simular o escalonamento round robin, desde que você instancie todas as suas tarefas com a mesma prioridade. Então, você tem um dito sistema justo, né, com todas as tarefas, que ele usa ali o mesmo slot de tempo para todas as tarefas, e na necessidade de criar tarefas com maior prioridade, você pode também, né, criando filas de tarefas diferentes. Então, isso é tudo que a gente vai ver hoje, tá? Eu acho que estratégias de escalonamento dependem, claro, do problema-fonte que a gente está trabalhando, mas o escalonador à base de prioridades ele resolve uma grande classe de problemas, talvez 90%, talvez mais do que isso. Os outros escalonadores eles são muito mais melhoras pontuais e não tão significativas assim. Eu vou parar a aula de hoje por aqui, porque na semana que vem eu vou falar sobre os periféricos dedicados do microcontrolador que a gente vai usar. Eu vou falar um pouquinho sobre o Watchdog, o timer do Watchdog, vou falar sobre alguns timers e vou entrar na parte do assembly. E aí eu espero, né, que até semana que vem todo mundo já esteja com a plaquinha. Para quem pediu emprestado, já estou com elas aqui, vou emprestar, tá? Eu falei no começo da aula, não sei se estava todo mundo aí, mas eu estou com as plaquinhas que chegaram hoje. Eu já posso emprestar para vocês. E é isso. Gostaria de, então, finalizar a aula com uma sessão de perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Mas eu achei que foi bom, porque a gente discutiu bastante durante a aula, né? Vocês levantaram as perguntas e os comentários durante a exposição, que eu achei muito legal. Eu queria agradecer a todos que participaram. Eu deixei Depois o link queria... de eu um vi aqui, Lucas, artigo aqui. no chat, né? Para quem tiver interesse. Show de bola. Muito obrigado. Eu
Depois eu queria um feedback de vocês para saber como é que foi o andamento desse estilo de aula, tá? Aula escrita no quadro branco. É a primeira vez que eu dou, não sei se o ritmo ficou muito lento, se foi legal para participar, se deu para entender, se deu muito sono. Depois eu queria um feedback aí, talvez mandar no grupo ou no chat aí. Acho que eu vou mandar um questionário anônimo, né, para vocês falarem mais à vontade, para não ficar associado ao nome das pessoas. Mas estou curioso aí para saber, quem sabe eu migro para um sistema de slide, se for da vontade de vocês. Mas legal, pessoal. Então é Professor, isso. nessa Pode falar. parte aí de escalonador de prioridades, eu acho que a forma que eu tinha visto era um pouco mais simples. Se eu não me engano, a gente, pelo menos quando eu vi a primeira vez, foi com apenas uma fila. E essa fila, o agendador, ele organizava a fila de acordo com as prioridades a cada rodada, né? Bem Então, interessante. ele era um pouco mais simples. Ele era como se fosse uma fila de banco. Aham, Imagina um banco com um caixa só. E sei. aí, toda vez quando chegava um velhinho, o velhinho passava na frente de todo mundo. Aham. Então Quer você tem uma dizer, fila, na né? frente de todo mundo, a não ser que tivesse um velhinho. Sei, Entendeu? sei. E É aí você tem os exatamente como uma slots fila de aqui, banco. né? Isso. Com T2, vários. aí a tarefa vai entrando, né? De acordo com a sua prioridade. Legal. Isso. Bem Com um caixa interessante. só. Aí, assim, não tinha essas várias filas, assim. E do jeito que tu montou aí, são com várias filas e ainda tem como se fosse um round robin, né? Sei É, lá. Achei dentro de diferente. cada, Acho que já é uma dentro coisa de mais complexa do que eu tinha visto. É uma outra abordagem, sem dúvida. Claro que em cada uma dessas abordagens a complexidade ela vai estar em algum canto diferente, né? No caso dessa abordagem aqui, a fila por si só, ela nunca é desrespeitada na sua ordem. Então não tem como eu pegar uma tarefa e colocar aqui no meio da fila. Então eu não preciso ficar me preocupando em reorganizar os itens da fila. Isso do ponto de vista de software é um pouco complicado, porque essas filas são filas encadeadas. E aí quando eu tenho uma ordem, né, por exemplo, tem 1, 2 e 3, e aí num segundo momento chegou o 4 aqui, mas o 4 precisa ser inserido aqui, porque ele tem prioridade maior do que 2 e 1, mas ele tem prioridade menor do que o 3. Aí, para fazer isso, eu preciso, então, mover, né, o 1 e o 2 para trás, para abrir espaço para 4 e manter a 3 lá na frente. Essa movimentação de dados numa fila pode ser custosa do ponto de vista de processamento, porque ela exige você mover dados na posição da memória ou mover o link, né, o ponteiro que aponta para aquela posição e para a posição e para as próximas posições. Se for uma lista encadeada, cada elemento tem um ponteiro para o próximo e para o anterior. Se você fizer essa alteração, você tem que então modificar os dois elementos, 4 ponteiros, para abrir espaço para colocar um novo elemento na fila. Então é custoso do ponto de vista de processamento. Quando você tem filas imutáveis, né, onde a sua ordem é sempre respeitada, uma vez que você coloca um elemento na fila, você não precisa mais reavaliar a sua prioridade. Se chegar um elemento de maior prioridade, ele vai para a fila de prioridade dele. Então, do ponto de vista de quem está gerenciando as filas, apesar de ter mais filas, é mais simples. Só que aí vem um compromisso, que é a quantidade de memória usada, né? Isso aqui é uma estrutura muito maior para a memória do que a estrutura de baixo. Então, é o compromisso, né? Espaço ocupado por tempo de processamento. É também a próxima balança aí que a gente vai trabalhar durante os nossos laboratórios. Mas, sem dúvida, é uma outra abordagem que funciona. Não, beleza. Eu tinha visto Legal. até esses negócios de algoritmo de ordenamento, passar, enfim, mas Tem um o que eu monte tinha só visto era para... numa fila única. O mesmo Legal. negócio, e aí tinha que mover o velhinho para frente, tinha que mover o jovem para trás. Mas Bacana. enfim, Legal. Para quem não sabe, o Thiago foi aluno aí de IPB, que estudou a parte de sistemas operacionais embarcados, né? O Thiago fez um trabalho muito interessante aí sobre escalonadores.
Então, tá craque aí já, né? Pode ser até monitor aqui da disciplina. Só que não. Eu só estudei essa parte, eu não estudei o resto não. Só foi essa aula Legal, que eu estudei POPBIC. legal, legal. Aí tem bastante coisa aqui, a gente vai implementar do zero, né? Vai ser bacana. O outro Thiago Chaves, está com a mão levantada. Quer comentar alguma coisa, Thiago? Eu queria fazer uma pergunta. Manda bala. Você comentou sobre a gente estar usando os periféricos da própria plaquinha. Aí eu queria saber se a gente vai precisar de algum outro periférico que nem foi em sistemas microprocessados, que a gente teve alguns Ah, periféricos à parte. sim, lá em sistemas microprocessados, a ideia era fazer o overview de todos os periféricos, né? Da gente tentar ver um pouco de tudo. Não dá para ver tudo, porque são muitos tipos de periféricos. Tem muita coisa especializada na Texas. Só para você ter ideia, tem plaquinha que tem amplificador operacional programável, né? Com ganho programável. Então, tem cada coisa maluca que aparece, que é muito útil, na verdade, né? Diga-se de passagem, é muito útil, mas a gente tenta focar em alguns periféricos mais importantes. Aqui, a gente só vai usar os periféricos de timer. Eventualmente, comunicação serial, mas não muito, tá? A gente vai precisar de timer para fazer a interrupção, né? O escalonador vai precisar interromper as tarefas, então a gente vai escolher o timer de maior prioridade para fazer isso. E a gente vai estudar também o watchdog, porque o watchdog tem uma função muito importante. O watchdog, ele não foi visto lá em Sysmic, ou mencionado muito por alto. O watchdog, a função dele, em português, cão de guarda, né? A função dele é resetar o processador se o software travar. Então, se o teu programa travou em algum momento, se o escalonador não consegue trocar de tarefa, o Watchdog vai lá e dá uma mordida no processador e reseta ele para ele começar do zero, tá? Então, é para corrigir bugs de software que acontecem esporadicamente. Então, a gente vai precisar do Watchdog também. Então, a gente vai estudar o Watchdog e os timers de alta prioridade do sistema. E aí pode ser, acho que na placa F5529 são os timers de tipo B, e na placa F2355 eu não lembro se tem timer de tipo D. Mas se for, os timers são todos muito parecidos, né? A gente vai estudar sim timers. Professor, eu lembro que na 2355 só tem timer B. Ah, só tem timer B, é isso. Aproveitando já, só uma dúvida, pequena dúvida que eu tenho. Uhum. Quando a gente está trabalhando com alguns protocolos de comunicação, por exemplo, o I2C, né, que são protocolos que a gente, a princípio, não pode parar, né, o processo, ou algum processamento em tempo real, como, vamos supor, DSP, algo desse tipo, né? São coisas que não podem parar, né, no meio do caminho. Isso. Como a gente consegue contornar por exemplo, qual dessas topologias que o senhor mostrou aí que seria talvez mais indicada para esse tipo de comportamento? Beleza. Essa é uma questão bem interessante, tá? Porque tem coisas que, principalmente em aplicações com fluxos de dados constantes, né? Como decodificação de vídeo, processamento de áudio, essas coisas que têm fluxo de dados constantes, elas precisam estarem sempre em processamento. Só que dependendo da velocidade do teu processador, essa questão de estar sempre em processamento, ela é uma coisa mais virtual. Se o processador for rápido o suficiente, ele pode processar aquela informação e se colocar num estado de espera. É o que tem, por exemplo, no sistema operacional Windows, né? Por exemplo, você está assistindo um vídeo do YouTube, ele está lá decodificando o vídeo, e ao mesmo tempo você consegue escrever num documento Word, você consegue fazer outras coisas. Isso porque o processador é muito rápido a ponto de conseguir processar aquele frame que chegou, botar na tela e processar as outras coisas, né? O input do teclado, do mouse, jogar ele na tela, deixar o Word funcionar um pouquinho. Então, tudo isso, na verdade, depende do poder de processamento que aquele processador te oferece. Muitas das vezes, quando você chega numa aplicação, a primeira coisa numa aplicação de fluxo de dados, a primeira coisa que a gente coloca na mesa é qual é a taxa. Se a taxa for muito elevada, a gente vai escolher um processador com um clock muito elevado também. Então, a taxa é uma coisa, a complexidade do algoritmo que a gente quer colocar é outra, e a combinação dos dois é o que vai dar mais ou menos o clock que você vai escolher para o seu processador, né? Ou melhor, qual é o processador que você vai escolher para aquela aplicação. Pode ser que o microcontrolador não seja suficiente, que você precisa optar por um processador maior, processador tipo ARM, né, com mais recursos.
ou simplesmente adotar soluções dedicadas, né? Um hardware dedicado para fazer uma determinada tarefa. É o que faz o microcontrolador quando ele tem vários periféricos ao redor do processador que fazem coisas dedicadas. Como, por exemplo, montar um frame de comunicação serial e mandar ele. O MSP430 ele tem isso para infravermelho, por exemplo. Ele sabe modular um stream de bits para enviar via infravermelho. Ele sabe encaixar bits, né, no formato I2C, ele sabe mandar um endereço, manda depois o acknowledge, recebe o acknowledge. Ele faz isso tudo automaticamente. Então, delegar tarefas para partes de hardware que sabem fazer essas tarefas dedicadas também é uma alternativa bastante viável. E é talvez uma das melhores alternativas quando se trata de menor consumo de energia. Seria mais ou menos essa solução. Saquem. Tem, por exemplo, eu tenho aqui em casa um servidor NAS, que é basicamente para armazenar dados. Só que ele foi pensado para aplicações de armazenar dados de vídeos, por exemplo, e ele tem um hardware dedicado ali dentro dele para fazer transcodificação. Então, geralmente você baixa o torrent lá, veio num formato, mas a sua TV não toca aquele formato. Então, dentro daquele NAS, ele tem um chip que faz a transcodificação em tempo real. O processador em si, ele não dá conta de fazer isso. Ele é um processador muito simples, só para transferir dados, né? Só para copiar os dados ali na RAID, eventualmente gerenciar uma RAID um pouco mais complexa, mas essa transmissão de dados e transcodificação, ela evita que você armazene vários formatos de vídeo no seu HD. Então, você tem um formato, o elemento fim requisita um outro formato, ele faz a transcodificação em tempo real. E aí, tempo real entende-se um tempo menor do que o ser humano consegue entender, que é lá os 100 milissegundos, 200 milissegundos para processar cada frame. Então é isso. Entendi. Interessante, professor. Legal, legal. Show de bola, gente. Gostando aí da discussão, tá sendo bem interessante. Eu vou então deixar vocês, vou parar a gravação agora.